E quando nós temos muitos complexos carregados e negativados, esses complexos também poluem o nosso rio. E eles podem se manifestar numa possessão de complexo que nos leva a fazer o consumo exagerado de álcool, de comida, de conteúdo de internet. Então a gente até parece que está se nutrindo, mas a gente não está nutrindo de coisas que realmente deixariam o rio limpo. A gente está se nutrindo de coisas que geram resíduos e que tornam o rio tóxico. Olá! Olá, eu sou a Camila Dorazio. E eu sou Tayane Leonardi. E esse é o Vai Pela Sombra. Um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Olá! Nossa, estamos muito sintonizadas! Isso não foi combinado. Não! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Vai Pela Sombra. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 de Mulheres que Correm com os Lobos. Águas Claras, o sustento da vida criativa. E esse é um conto que fala de criatividade, de pulsão criativa, dessa energia original que faz com que as coisas possam crescer, surgir e aparecer. A criatividade é um mutante. Num momento, ela assume uma forma e no instante seguinte, outra. Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todas nós, sendo, porém, difícil de descrever, já que não existe acordo a respeito do que as pessoas vislumbram no seu clarão cintilante. E é muito normal as pessoas no consultório falarem que elas não são criativas, que nunca foram, ou que até já foram, mas que se sentem estagnadas, paradas, incapazes de criar. Mas eu acho que seria importante a gente refletir um pouco mais profundamente. Será que é isso mesmo? O que é criatividade para você? O que é o poder da criação, essa pulsão criativa? A verdade é que a gente pensa que criatividade é eu criar uma escultura, eu criar uma startup, eu fazer uma super pintura, mas na verdade a pulsão criativa, ela se manifesta em tudo aquilo que existe paixão. Existe criatividade em fazer um bolo e escolher colocar um pouquinho mais de mel para ver no que dá. Existe criatividade em pintar o olho diferente. Existe criatividade naquela mulher que se veste e coloca um cinto vermelho que combina com o sapato vermelho. Existe criatividade na escolha de palavras mais amorosas para comunicar ao companheiro uma necessidade emocional. Existe criatividade na forma como eu vou falar sobre o meu serviço. E existe criatividade na forma como eu vou reconhecer e reparar um erro que aconteceu. Então, antes de dizer eu não sou criativa, eu não tenho criatividade, pare para olhar para a sua vida e talvez reconhecer onde essa pulsão criativa ainda pulsa. Sim, as sístoles e diástoles podem estar um pouco enfraquecidas e nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre isso, como fortalecer esse fluxo da tua energia criativa. Mas talvez primeiro é importante reconhecer que a criatividade é um estado natural de um ser, principalmente se esse ser é uma mulher. Ser mulher é ser criadora, do latim criare, erguer, fazer crescer. E eu gostaria de falar um trecho aqui da Clarissa onde ela diz: alguns dizem que a vida criativa está nas ideias e outros que ela está na ação. Na maioria dos casos, ela parece estar num ser simples. Não se trata de um virtuosismo, embora não haja nada de errado com ele. Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja uma pessoa, uma palavra, uma ideia, um país ou pela humanidade, que tudo o que pode ser feito com esse excesso de amor é criar. Talvez criatividade seja aquilo que transborda do que é profundamente sentido. E a Clarissa coloca, ela lembra, né, a gente já desde aqui do comecinho, que nós nos tornamos os afluentes e a bacia desse rio, né? Essa força criadora selvagem escorre para todos os leitos de que dispomos.
aqueles com que nascemos, bem como aqueles que escavamos com as nossas próprias mãos. Nós não temos que enchê-los, basta que os formemos. Basta que nós sejamos o vaso alquímico. E esse vaso alquímico, que se ele é feito de barro, ele tem que ir para a fornalha. Se ele é feito de metal, ele precisa, passar por todo um processo de torno ali para se tornar o cálice alquímico e através do calor, de esquentar. Se ele é feito de vidro, também passa por altas temperaturas. E não é a gente que tem que encher isso. Nós temos que nos dispor ao trabalho de nos tornarmos o cálice. Nos tornarmos, essa bacia por onde vai correr o rio. Então, seja qual for o teu elemento primordial, se tu é barro, vidro ou metal, perceba que em algum momento tu vai ter que ser confrontado com um calor que queima. E quando tu pensar que vai ser destruído, na verdade, tu vai estar construindo um recipiente para que a energia criativa possa voltar a fluir dentro de você, para que você possa ser fecunda de novo, fértil de novo. E eu acho importante aqui trazer uma frase do Jung. Jung diz: todas as situações da nossa vida, quando bem assimiladas, nos aproximam da pessoa que nascemos para ser. Então, tudo aquilo que te acontece, as alegrias e os desprazeres, as recompensas e as tragédias, são apenas gradações diferentes do fogo da vida, dispostos a te transformar naquilo que tu nasceu para ser, para que a tua energia única de vida possa fluir por esse recipiente e que você possa então se realizar enquanto ser humano. E me veio aqui agora um poema de uma música que eu li que fala justamente sobre isso, Às vezes, quando a gente tá nesse processo de se tornar o vaso e passa por esse fogo, a sensação é de morte. E esse texto, ele fala numa metáfora sobre o nascimento. E eu queria que vocês ouvissem com muita atenção, contextualizando, Imaginem um bebê dentro de uma barriga, mas imaginem vocês no processo de vocês, no momento que vocês estão aqui e agora. O texto diz assim: conforme ficamos maiores e maiores, a distância entre nós e aquele outro, o mundo exterior, fica cada vez menor. E nesse mundo que estamos dentro, o que parece tão grande no começo e tão infinitamente acolhedor, tornou-se muito desconfortável e somos obrigados a nascer. E o meu pai diz que o nascimento é assim, caótico e violento. E que ele tem certeza que no momento do nascimento estamos todos pensando: é isso é a morte, este é o fim da minha vida. E então nós nascemos e é uma surpresa, porque é apenas o começo. Uau! Então, se você está sentindo que tudo chegou ao fim, se aquele medo da morte está habitando todo o teu peito, respire fundo. Talvez você esteja prestes a nascer. E nesse conto, quando fala-se de criatividade, de criar, da pulsão criativa, do ser fecunda, a Clarissa traz a metáfora do rio para representar essa criatividade, essa capacidade inata da mulher saudável de gerar vida, de levar vida. Independente da nossa vontade, esse rio corre em todas nós. Basta que a gente crie um local profundo, onde ele possa voltar a correr. Então, para quem se sente estagnada, para quem perdeu a conexão com essas águas, para quem se sente seca e desidratada, para quem tá lá na pele de foca ressecada, se pense como seria possível criar um leito profundo para que esse rio volte a correr. É importante aqui a gente lembrar que todos os elementos da história, eles são elementos da nossa própria psique. Em todos os personagens, em todos os símbolos trazidos, estão relacionados conteúdos que são nossos. Nessa história, uma pobre, bela e jovem mulher, toda inocente, toda faceira, toda cheirosa, conhece um homem, um fidalgo. E ela se apaixona por aquele homem meio poderoso, meio mais velho, bem varão, assim. Ela se apaixona loucamente por ele e no ápice daquele amor,
ela chega a engravidar. E ela vai contar pra ele toda a faceira que ela tá grávida e pensando que eles vão ter uma família com filhos e serem muito felizes. E de repente ele diz pra ela: olha, é o seguinte, eu recebi um torpedo de uma rica lá da Espanha e eu vou ter que voltar pra lá. Eu não posso casar com você. Você é linda, cheirosa, maravilhosa, mas tu é pobre. E eu, varão, com todo o meu sobrenome, eu preciso casar com alguém que a minha família sinta orgulho. E ele vai pra Espanha e casa com essa mulher. E a moça, ela fica desolada, arrasada, se sentindo com raiva dela mesma, com raiva dele e sem forças pra continuar. Então ela tem os seus 2 filhos e joga eles no rio e então morre à margem do rio chorando de tanta dor. Quando ela morre, a sua alma sobe aos céus e chegando até São Pedro, ele, apiedado de tanta dor que ela sentiu, ele diz: olha, tu não vai precisar ir para o inferno, mas para você conquistar o direito de entrar no reino dos céus, tu precisa recuperar a alma daquelas 2 crianças. Então a moça desce novamente para o rio e até hoje vagueia por ele com dedos compridos, tentando filtrar as águas e recuperar a alma dos seus filhos mortos. Onde está a sua alma? Como é que está o seu rio? Esse é um daqueles contos marcantes e chocantes, como Os Sapatinhos Vermelhos, onde o final trágico é um imperativo de reflexão. O tema central aqui é a destruição do feminino original, do feminino saudável. E quando eu lembro que todos os elementos do conto sou eu sou esse rio que corria e trazia vida, eu sou essa donzela inocente, porém um pouco pobre em alguns aspectos, eu sou esse masculino mais varão, mais preocupado com as questões do externo, e eu sou também esses filhos que talvez nunca cheguem a nascer. Então essa é uma história que toca todas as mulheres que lá no profundo sentem que tem algo para dar para si mesmas e para o mundo. Volta e meia elas até têm um super insight maravilhoso, mas a sua gestação nunca chega ao fim. Ela nunca conhece a face do seu filho, porque em algum momento do processo a gente se permite poluir nossas águas, a gente se permite matar. Exato. Aqui logo no comecinho, né, ela já dá um spoiler, né, de que quando a gente tem esse rio límpido, quando a gente faz todo esse processo da La Llorona, né, enquanto criamos esse misterioso e selvagem, está nos criando de volta. Ele está nos enchendo de amor. E ficamos tão vivas que retribuímos distribuindo vida. Olha a importância desse trabalho. Que ao mesmo tempo que nós vamos limpando esse rio, né, ele vai nos criando em troca, nos enchendo de amor. E não é isso que a gente tanto quer. E uma coisa muito importante que ela coloca aqui no começo é que quando a gente perde, né, entre aspas, essa criatividade, entre aspas, porque a criatividade ela nunca é perdida, ela sempre tá ali, né, preenchendo a gente, ou então entrando em colisão com qualquer obstáculo que seja colocado no seu caminho. Quando essa força criativa entra em colisão, isso daí, gente, são os sintomas. Se essa energia represada continua sendo ignorada, ela vai bater até explodir a barragem, a barreira, e é aí que vem os sintomas. Então, partindo do pressuposto que a nossa energia criativa, a nossa pulsão de vida é esse rio, e partindo do pressuposto que ele é inato, que ele existe em todas nós, a nossa relação com essa energia pode metaforicamente construir barragens e reter essa água, ou nós podemos, com a nossa pulsão de morte, com o nosso predador interno, sujar essa água. Então parece que eu não tenho criatividade porque a minha água está contida ou ela está poluída, e ela mais mata e deforma do que alimenta e traz vida. E é de suma importância isso que a Camila falou, do colocar barragens. Quando eu tenho, por exemplo, uma energia criativa que seria direcionada para artes, mas o conhecimento que eu tenho do mundo externo não me autoriza ou não faz eu validar, criar nessa área,
Eu posso colocar a barragem de um trabalho de 20 horas por dia, eu posso colocar a barragem do não ter tempo, ou colocar a barragem do preciso gastar esse tempo, na verdade, para ter um corpo e não para fazer isso. Quando eu fico contendo isso por tempo demais, isso vai se materializar na forma de um sintoma. E aqui a gente precisa recuperar a dignidade e a importância do sintoma enquanto uma tentativa de integração de uma parte nossa e não como algo externo a nós que vem para acabar com a nossa vida. Então, se eu tinha essa energia criativa, por exemplo, para ser uma artista, mas eu não dei vazão a essas águas, eu posso criar um sintoma físico, sim, que é a materialização dessa barragem. Por isso que quando eu olho para esse sintoma e eu me relaciono com ele, eu vou ganhando condições de desconstruir essa barragem para que a energia possa voltar a fluir, para que eu me direcione. É como se o sintoma ele fosse uma bússola que vai nos fazendo voltar para nós mesmos e vai impedindo que a gente se perca totalmente do nosso vir a ser. Acho interessante a colocação da Clarissa aqui, né? Que ela vai falando sobre a cultura moderna, né? Que muitas vezes subjuga e é muito devastadora, né? Em relação a essas coisas do mundo interno. Né? Então, assim, existe na nossa cultura uma tendência à destruição do feminino fecundo. E isso é muito sério, né? E a contaminação desse rio é algo muito difícil de presenciar. E por que é que esse conto... Eu não sei vocês, gente, mas ele me arrepia. E a Clarissa diz aquilo. Quando eu li, eu fiquei inteira arrepiada. E aí ela já explica o que é esse arrepio. Esse arrepio, na verdade, é por saber do que se trata. A gente fica com esse gelinho na espinha, fica tipo, ai, porque a gente sabe do que se trata, né? Então, essa é a função das histórias com finais trágicos, como a Thay disse mais cedo, né? É a função de ensinar a mulher, ao homem, né, o ser humano, o que não fazer e como voltar atrás no caso de escolhas infelizes para reduzir o impacto negativo. Né? E é algo que eu acho fantástico, né? Que ela diz aqui, podemos aprender a viajar com a onda em vez de nos afogarmos nela. Sabe quando você é criança e cada irmão ganhou 2 docinhos e aí tu foi gulosa e comeu o docinho dos teus irmãos e tu vê um deles se aproximando da geladeira e ele vai perceber que tu cometeu um delito? É essa sensação que a gente tem quando escuta um conto desse, que nos mostra o quanto nós estamos nos roubando, nos destruindo, nos prostituindo com as escolhas que fazemos. E eu acho que a gente consegue perceber o quanto o feminino é desvalorizado na nossa cultura quando a gente olha para a educação básica. Vocês lembram quantas disciplinas formais nós tínhamos em detrimento de uma aulinha semanal de educação artística? E eu acho importante a gente lembrar que o masculino e o feminino, eles têm o mesmo valor. Não é porque a gente tá falando de mulheres que correm com lobos que a gente tá fazendo um ode à mulher. É preciso reconhecer, validar e valorizar o feminino e o masculino. Mas numa cultura onde tudo que remete ao feminino ancestral é visto como menos, como não importante. Se tu reprovou a educação artística, tu nem é burro. Se tu reprovou a educação física, tu nem é burro. O importante é que tu tenha boas notas em matemática, física, história. Quando a gente cresce numa educação dessa forma, a gente começa a se tratar da mesma forma, a reduzir, reprimir ou desvalorizar todas as nossas inclinações que vão para esse lado de um feminino mais selvagem, de um feminino mais ancestral. E é assim que nós poluímos o nosso rio. Quando nós vamos fazendo com o nosso ego, a gente vai fazendo escolhas para nossa vida que vão trazer, sim, produtos, frutos socialmente aceitáveis, mas muitas vezes para isso a gente não considera o quanto da nossa natureza está sendo destruída. E essa questão cultural, né, ela é um grande poluidor dos nossos rios. E a cultura, né, o mundo exterior, ele vai dizer que o que a gente pensa não é importante, que as nossas ideias não são realizáveis, que a gente tá viajando na maionese, que a gente é louca, né, que não tem valor, que não tem importância. Tá, mas pra que você vai fazer isso? Né? Qual que é a aplicabilidade disso? Isso é o que envenena a psique, né? Então, assim, quando há um excesso de fabricação sem alma, isso produz resíduos tóxicos
que elimina o impulso criador e a energia. Então, gente, já que a gente tá numa sociedade onde a gente tem que produzir, se for para fabricar, se for para ter o trabalho, gente, que seja pelo menos com alma. E a gente vai ter que continuar constantemente avaliando se a gente ainda está em sintonia com essa alma, porque quanto mais tu vai caminhando, mais sutis vão ficando as formas de a gente servir ao envenenamento do rio. Porque a gente não pode avaliar o quanto uma pessoa está ou não a favor do seu rio limpo, do seu rio criativo, pelo que ela faz. Eu posso estar trabalhando com algo que é visto como, nossa, olha como isso é profícuo e necessário, mas a minha intenção de fundo naquilo que eu faço pode ser apenas o dinheiro ou o poder. E eu vou dar um exemplo pessoal aqui. O trabalho com a psicologia, eu realmente acredito que é o meu rio. Eu realmente acredito que está alinhado com o meu vir a ser. Mas é muito comum que, a depender do que acontece na minha vida, eu me perca. Então eu tenho que constantemente avaliar qual é a razão de fundo de eu estar fazendo o que eu estou fazendo, o quanto eu estou verdadeiramente presente aqui, o quanto isso ainda faz sentido para mim. Se eu escolhi atender tantas horas por dia, por que realmente é essa escolha? E muitas vezes até desmarcar sessões, né? Aconteceu comigo. Eu estava bem já, fisicamente. Poderia atender. Mas eu respeitei os 7 dias de repouso, desmarquei sessões, porque seria uma violência comigo. Sim, e como essa, tantas outras coisas que podem parecer nutritivas para o rio, Isso foi mas que podem se tornar um veneno. Então, se questionar sobre qual é a real intenção de fundo naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, é de suma importância. E um exemplo agora também, às vezes a gente acha que o que polui nosso rio é uma frase negativa. Ou nossa pra gente mesmo, ou do outro. Então aquela pessoa sempre me critica ou não fala nada de bom e polui meu rio. Gente, às vezes elogios também podem poluir o nosso rio. Podem quando eles fisgam o nosso ego. Vou dar um exemplo. Se alguém me manda uma mensagem super amorosa, Thay, você é tão legal, eu gosto tanto de você e eu tô precisando muito de você agora, porque só você pode me ajudar e você é muito incrível. Será que a gente pode conversar hoje às 22h30? Tem vezes que sim, que eu vou poder fazer isso sem me poluir, mas se o meu ego for fisgado por todas essas palavras bonitas e eu não avaliar como realmente estão as minhas condições internas, se eu dou conta de estar disponível para alguém, de dizer um sim para o outro, que não represente um não para mim mesma, esse elogio, essa boa fala pode estar me contaminando. E eu tô dando esse exemplo porque eu acho que vocês que nos escutam já estão no nível bem profundo. Vocês já sabem que nós temos um tirano interior, vocês já sabem... Existem muitas armadilhas. Isso, e já sabem os malefícios das críticas, já estão conseguindo não serem tão tomados pelas críticas dos outros, e agora chegou ao modo hard, que é também questionar os elogios. Não questionar no sentido de eu não recebo, eu não mereço, não é isso. Mas até que ponto aquilo não tá sendo pra te comprar, pra te convencer a extrapolar um limite seu. Porque o hidalgo que convence ela a se casar, a transar com ele vem com elogios, ele fala que ela é bonita, que ela é cheirosa, que ela é tudo. E mesmo assim, ele desampara ela, ele quer usá-la como um produto. Ele não vem falando sua menos, vou te usar. Né? Então, agora vamos começar a olhar profundamente, escutar a vida e nos escutar perante a vida com essa sintonia, com qual é minha real intenção de fundo e qual é a real intenção de fundo com o outro. E às vezes esse elogio vem acompanhado de uma nova oportunidade de trabalho, uma promoção, mas isso te convém neste momento, aqui agora? Quanto é que isso vai te custar psiquicamente, né? É isso mesmo que você quer? Tá alinhado, né, com o que você deseja? Porque quanto mais tu se conhecer, menos sentido fará entender algo como bom ou mal. E mais sentido existirá em se perguntar: isso
é essencial para mim nesse momento. Então a gente vai trocar a categorização da vida de bom e do mal e vai também colocar um caráter temporal nas coisas, porque também isso pode não ser essencial nesse momento e pode ser mês que vem. Exatamente. Sobre esses ciclos, né, que agora pode ser uma coisa, daqui a pouco pode ser outra. Gente, vocês podem mudar de opinião, tá? Tá liberado mudar de opinião. Eu percebo muito, por exemplo, na internet, né? Aí desenterram o que a tal pessoa falou há 7 anos atrás, porque olha só como essa pessoa era uma pessoa, já dava indícios de que era uma pessoa horrível e não sei o quê. Ou que essa pessoa pensava diferente, agora pensa assim. Como assim ela falava isso, agora ela fala isso? Gente, tá liberado, tá? Você refletir, você mudar de ideia. Eu pelo menos acredito na transformação das pessoas, senão eu não estaria aqui trabalhando com o que eu trabalho, né? Então, e essa transformação, ela passa muito por mudar de ideia, mudar de opinião, e isso pode acontecer sim. Hoje, daqui 5 minutos, mas sabe que não? Acho que não, né? Então, assim, não tenham medo disso. É natural e é esperado. De novo. Que a gente mude de ideia. E é muito criativo, é muito produtivo isso, né? Está a favor, a serviço. É diferente quando você muda de ideia, porque alguém vem e te fala que você tem que mudar de ideia ou que não tem nada a ver aquilo que você está falando e você, realmente, sem refletir, né? Mas mudar de ideia de acordo com o fluxo interno, né? E com as coisas que se apresentam na vida é extremamente saudável. E viver de forma genuína é ser um Pac-Man. Todo dia tu vai tendo um contato direto com a experiência do viver, fagocitando novos elementos, tu vai transformando a tua realidade interior. Se a gente pegar fotos nossas há 7 anos atrás, há 5 anos atrás, às vezes há 6 meses atrás, a gente consegue perceber diferenças. Espero que seja assim também para as nossas ideias, para os nossos valores, para como a gente vê a vida. Porque se em 7 anos a gente costuma pensando exatamente a mesma coisa sobre todas as coisas, algo de muito errado está acontecendo. É muito importante ficar de olho nessa rigidez, né? Onde tem rigidez não tem fluxo de vida. Olha que engraçado, né? Essa semana mesmo eu tava olhando as lembranças do Facebook. Eu só acesso o Facebook para as lembranças, que eu gosto de me ver. E eu percebo uma inocência, sabe? Assim, nas minhas postagens, nos textos que eu compartilhava, nas músicas que eu gostava. Eu via uma identificação muito grande ainda com o bom, com o belo, com o pura luz. E que era muito importante para mim naquele momento. Eu acredito que naquela Tayane era esse conteúdo que sustentava a vida. Eu não teria tido forças para depois dar mergulhos mais profundos se eu não tivesse aquele amparo gostoso daquela forma de olhar para as coisas. Mas hoje, quando eu olho, eu vejo a inocência, a pureza, o arquétipo do inocente mesmo ali. E eu espero que daqui a 5 anos, quando eu escutar esse podcast, eu perceba também muitas transformações, sabe? Que a gente tem essa permissão para se colocar diante da vida como um copo vazio, sempre disposta a ouvir algo como se fosse a primeira vez, a reter coisas novas e não querer transbordar para manter o que já tá aqui. Exatamente. Uma coisa que a Clarissa coloca que eu acho bem importante da gente entender sobre essa questão, né, da diminuição da criatividade, dessa força criativa, né, quando isso é natural e quando é patológico. Porque ela fala do período de incubação e da importância desse período de incubação, né? Então, assim, é patológico, né? Quando existe uma perda da vitalidade, né? Que prejudica a capacidade da mulher de agir ou criar no mundo lá fora, entre aspas. Mas esse período, né, de incubação, a sensação é muito diferente de uma crise.
Sim. Aqui, ó, ela coloca um pouquinho mais pra frente. Num ciclo natural existe inquietação e impaciência, mas não ocorre jamais a sensação de que a alma selvagem esteja morrendo. Podemos saber a diferença através da avaliação da nossa expectativa. Mesmo quando a nossa energia criativa está envolvida num longo processo de incubação, nós ainda ansiamos pelo resultado. Sentimos os estalos e as ondulações dessa nova vida que gira e que zumbi dentro de nós. Então, gente, é natural esses ciclos de extroversão, de ir para o mundo, de criar, né, externamente, internamente, mas existe também momentos onde essa vitalidade ela fica um pouquinho mais calma e tranquila, e é esse período de incubação, né? Sabe aquele momento em que você quer ficar sozinha, assim, e que você se torna muito mais observador, você quer ficar mais quietinha, mas porque você tá gestando algo e que você ainda sente, né, que existe algo por vir. O problema é quando a gente sente que tá morrendo por dentro, né, e que não tem esperança de nada, né, como se nada estivesse por vir. Em muitos momentos a gente vai passar por isso na nossa vida e é importante que a gente saiba, né, que existe esse período de incubação e que não necessariamente a gente está depressiva, a gente está deprimida, a gente só está num período de incubação. E existe os momentos em que a gente está deprimida, prestes a morrer e ou nascer. O Jung traz a psique como um sistema fechado. Então, a quantidade de energia que a gente tem disponível para fazer tudo que a gente faz é sempre a mesma. Mas como se ela é sempre a mesma, às vezes eu me percebo com mais vitalidade e às vezes com menos vitalidade. Depende de em que essa energia psíquica está sendo utilizada. E aqui entra o que a Cami falou. Eu posso estar investindo muito da minha energia psíquica para me defender da vida, para cuidar e manter reprimidas feridas que eu tenho, para reprimir desejos e anseios. Então eu estou usando, 80% da minha energia apenas para manter fora do alcance da minha consciência aquilo que eu não quero encarar. Eu posso também utilizar essa minha energia para resolução de questões do meu inconsciente. Então, eu não estou mais gastando para reprimir, mas eu uso para resolver. Quando eu estou num período de incubação e não deprimida, essa energia ela vai estar na resolução de conflitos profundos, na cura de feridas que eu posso nem ter consciência de quais são, na reordenação de elementos da minha psique. É bem normal nesses períodos de incubação a gente ter muitos sonhos, pensamentos repetitivos, sensações físicas também que não são correlacionadas com o que está acontecendo no externo. Eu percebo um movimento acontecendo dentro de mim, mas eu não tenho a sensação do desamparo e a desesperança de quando a gente só está com o rio poluído. Às vezes, esse período de incubação é só você esperando. Você percebe essa atividade interna, Isso. Você percebe que tem algo, né, para acontecer, mas só tá esperando o momento oportuno. E a diferença real, eu acho que a gente percebe com o tempo. Porque quando a gente tá deprimido, aquilo tende a não passar. Fica crônico e pode trazer também sintomas físicos. E vai perdendo o sentido e o significado em tudo na vida. É como aquela fruta na cesta podre. Tudo vai perdendo o sentido e o significado. E quando é uma incubação, se eu consigo gestar esse período, depois eu vou ter muita energia disponível para a criação. Ele vem depois com um período de pico de criatividade, de produtividade, de querer ir para o mundo. Então, é importante para quem ainda não tem clareza, eu estou num período de incubação, é um inverno da minha alma para depois vir uma primavera ou é uma depressão. Eu acho que é importante gestar esse momento. Se apoiar, aguardar um pouco, até você ir percebendo pelos efeitos desse período, se era o início de um nascimento, né? Ou se realmente tem um rio bastante poluído que precisa ser limpo. E eu acho importante a gente perguntar, e eu queria perguntar pra ti, Cami, na tua experiência direta, como o teu rio pode ser poluído? Como você polui teu rio e como a tua relação com a vida polui o teu rio? Eu acho que
Ai, é que são tantas coisas que eu não sei nem por onde começar, mas eu acho que eu poluo o meu rio quando eu extrapolo os meus limites. Ó, Zeus aí tá até mandando um trovão. Quando eu extrapolo um limite meu no sentido de, por exemplo, é que os outros precisam muito de mim. Né? Ai, precisa disso. Aconteceu uma emergência, aconteceu uma crise, né? Eu preciso atender uma outra pessoa na minha família, né? Alguém passou mal e eu preciso atender. Se eu não tivesse tido todos esses momentos de cuidado e de limpeza do meu rio, eu não teria energia disponível para atender essa pessoa que passou mal e que precisou de atendimento, né? Então, assim, se o meu rio não tivesse minimamente limpo, eu não teria isso. E o que acontece? Muitas vezes a gente vai atender o outro com o nosso rio sujo e aí a gente extrapola todos os limites, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente ir limpando esse rio. Para mim, passa muito por reconhecer os limites, reconhecer os meus próprios limites, reconhecer os abusos que eu me permito passar e que eu faço comigo mesma no meu dia a dia. Eu sei que eu vou passar mal se eu comer 3 refeições de glúten na semana. Eu sei, eu entendo, eu sei que eu tenho uma intolerância severa ao glúten, mas mesmo assim, eu quero comer, já comi ontem. Pra mim é assim, quando eu sei o que me faz bem e escolho não fazer, e quando eu sei o que me prejudica e mesmo assim eu escolho fazer. E também eu poluo o meu rio quando eu obedeço cegamente a fala do meu predador interno. Sim, quando a gente dá ouvidos para aquela vozinha que a gente tem, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, acho que no próximo capítulo, né? Que diz, às vezes não é o outro lá fora que vai desvalorizar o meu trabalho, as minhas ideias. Às vezes a gente começa a fazer e fala, ai não, mas nada a ver isso aí. Você nem é tão boa assim. Quem você pensa que você é pra achar que você consegue escrever um texto? Quem você pensa que você é pra achar que você vai cozinhar um negócio e as pessoas vão gostar? Você acha que as pessoas vão gostar disso que você tá cozinhando? Pelo amor de Deus. Quando a gente dá ouvidos a isso é extremamente poluidor de rio. E a gente, quando fala de psique, a gente falou bastante de ego, de ânimos, de ânima. A gente não fala muito dos complexos, que também são energias poderosas que afetam a nossa psique e afetam a forma como a gente pensa e como a gente se comporta na vida. E quando nós temos muitos complexos carregados e negativados, esses complexos também poluem o nosso rio. E eles podem se manifestar numa possessão de complexo que nos leva a fazer o consumo exagerado de álcool, de comida, de conteúdo de internet. Então a gente até parece que tá se nutrindo, mas a gente não tá nutrindo de coisas que realmente deixariam o rio limpo. A gente tá se nutrindo de coisas que geram resíduos e que tornam o rio tóxico. Acho legal colocar aqui que a Clarissa aponta, né? Que também poluímos o rio com o medo do fracasso, né? Então, assim, as mulheres que perderam uma ou mais dessas fases, que ela relata ali em cima, relatam que não conseguem pensar em nada novo, nada de útil ou que desperte sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas por casos de amor, por excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. E aqui nós vamos para a nota 8 desse capítulo, né, que fala sobre o medo do fracasso e ela descreve ele em 3 partes, né? Então, é um resíduo do passado, sendo esse um motivo de vergonha, algo que você se envergonha de você mesma. Outra é uma incerteza quanto ao presente. E a terceira é o medo de resultados fracos e de consequências negativas no futuro. E, no fundo, um dos nossos medos mais comuns não está exatamente no medo do fracasso, mas sim no medo de se pôr à prova, né? Então, assim, o raciocínio é mais ou menos o seguinte, né? Ela coloca aqui: se eu fracassar, posso me levantar e começar e tudo de novo. Há uma infinidade de chances diante de mim. Mas e se eu conseguir só que numa faixa medíocre? E se não importa o quanto eu me esforce, eu conseguir sim, mas não no nível que eu desejava? Essa é a questão mais perturbadora para quem cria.
né? Há muitas outras. Mas ela coloca que, no entanto, nem mesmo toda essa complexidade deveria nos afastar da vida criativa, pois ela fica logo acima do coração da natureza selvagem. Apesar dos nossos piores medos, existe um sustento profundo proveniente da natureza instintiva. O quanto a gente tem medo de ser mediano. O quanto a nossa sociedade coloca que só tem lugar para o primeiro, não tem lugar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, não tem lugar para os medianos. A gente não tem a liberdade de entregar o que a gente pode entregar, o que a gente tem condições de entregar, porque a gente tem que entregar o primeiro, o excelente, o ótimo. Então, se não for isso, então não vale. Na minha opinião, a questão ainda é mais profunda. Se é a entrega que baliza o meu medo de começar a fazer, talvez o problema seja começar a criar já focando no resultado. Eu acho que o que mais impede a gente é perder a conexão com o processo. Se eu começo a criar alguma coisa focando no resultado tanto do meu produto quanto da reverberação que o meu produto vai ter no mundo para ser primeiro, segundo, terceiro, eu perco essa conexão e a possibilidade de crescer e viver todo o processo criativo. Eu acho que aqui a gente precisaria lembrar das crianças. A criança, quando começa a fazer um rabisco no papel, ela vê a realização no rabisco em si mesmo. Talvez no final vire um A, vire um 2 ou vire um desenho abstrato bem bonito, mas não existe essa pretensão da obra final. Se a gente se conectasse um pouco mais com a nossa criança e começasse a fazer, pelo experimentar e deixasse a obra ir ganhando vida em si mesma, sem tanto pensar em o que vai ser lá no futuro, talvez a gente conseguisse se apoiar a criar. E outra forma de poluir o nosso rio e interromper o nosso processo criativo, que eu acho, é a gente colocar muitas condições para começar a criar. Eu não tenho MacBook, então eu não posso começar a fazer esse vídeo. Eu não tenho os melhores pincéis, então quando eu dou essa desculpa que eu não tenho as condições ideais para começar, ou quando eu não crio as condições ideais possíveis para criar, eu tô sendo levada pelo meu fidalgo interno para que o meu rio seja poluído ou pare de correr. E outra forma também é de a gente começar a dizer que todo mundo é um álibi pra gente nunca tirar esse tempo pra gente mesma pra criar. Exatamente. Eu acho que é muito interessante olhar, né? Porque às vezes confunde mesmo, né? É porque até que ponto eu tô me sabotando quando eu acho que eu não tenho as condições ideais, até que ponto eu tenho que criar essas condições ideais, né? Por exemplo, quando você quer pintar aquarela e você não tem os pincéis, mas você tem dinheiro para comprar. Mas daí você não tem tempo para comprar. Mas daí você tem tempo para atender aquela pessoa e ficar várias horas no WhatsApp com ela, atendendo a ela e consolando ela e ai meu Deus, ela precisou de mim, né? Então assim, é muito importante olhar para as nossas possibilidades, para nossa realidade, para o nosso movimento em relação a até que ponto eu estou me escondendo atrás do fato de não existir as condições ideais, até que ponto eu não estou criando as condições ideais. E até que ponto precisa de uma condição ideal para começar. Exato. Que em outro conto a Clarissa falou, apenas comece. A gente nunca vai estar pronta para começar alguma coisa e as condições nunca vão estar totalmente prontas para algo ser começado. Então identifique onde você coloca as tuas desculpas. Se tu coloca em não tá pronta, em medo de errar, se tu coloca nas condições externas, se tu coloca em tempo, que desculpas você dá para você mesma para legitimar que não é a hora ainda. E aqui eu lembrei de uma que a Clarissa falou lá atrás num conto, que a maior desculpa de uma mulher é quando ela acha que um dia terá um tempo para fazer as coisas. A verdade é que não haverá. Nunca haverá um tempo melhor do que agora. Aliás, a melhor hora para plantar uma semente era ontem. A segunda melhor é hoje. Mas nunca, jamais daqui a um tempo. Então, dentro da tua realidade, respeitando os teus limites, dos outros, do que é possível, o que já é possível fazer, o que já está disponível. Exatamente. E muitas vezes o que já está disponível, né, é você ter um tempinho para refletir, 5 minutos no seu dia,
né? Muitas vezes o que está disponível é você ler 3 linhas de um livro e meditar sobre aquilo. O que está disponível é você tomar um café sem ficar vendo o WhatsApp ou vídeo no YouTube. Talvez o que está disponível é você voltar para o episódio anterior e aprender como praticar solidão intencional. Exatamente. Uma coisa que eu acho que é bem legal aqui, que a Clarissa pontua também, que muitas vezes as mulheres não conseguem dominar a dinâmica, a mecânica da organização e os seus projetos acabam espalhados por aí em centenas de lugares, aos pedaços. Às vezes os problemas se originam da ingenuidade da mulher sobre a sua própria extroversão. Ela acha que ao fazer alguns movimentos no mundo exterior, realmente fez alguma coisa. Isso equivale a fazer os braços de alguma coisa, mas não as pernas e nem a cabeça, e considerá-las prontas. Ela se sente necessariamente incompleta. E às vezes ela tropeça na própria introversão. Ela quer simplesmente que as coisas existam só porque ela deseja. Ela pode acreditar que basta pensar que a ideia é suficientemente boa e que não há necessidade nenhuma de manifestação externa. Só que ela se sente despojada e incompleta do mesmo jeito. Então, é muito importante, né, a gente olhar para isso. Não é só porque a gente está num momento extrovertido, não é só porque a gente acendeu um incenso aqui no mundo externo que a gente está fazendo o trabalho. E eu vejo várias pessoas que têm muita força para ir para fora, mas nessa ilusão com a extroversão, que é, num ano começam 5 trabalhos novos. Uma hora é coach, daí é gerente, daí cria uma página no Instagram e daí vai criar uma startup. Então a pessoa, ela joga várias sementes, mas não cultiva nada. E outras pessoas que eu conheço que têm uma semente preciosa, sabem que tem, só que sempre acham que aquela semente tem que ser nutrida um pouco mais. Aquele feto, ele pode receber um pouquinho mais de nutriente, sempre tem uma lapidação maior, nunca tá pronto para ser parido. Espera que ele se forme sozinho. Porque uma mãe, quando tá gestando, ela tem que se alimentar. Ela tem que comer, né? Então, assim, o feto não vai se criar sozinho. Sim. Não é só o desejo da mãe que o bebê cresça e se desenvolva que faz com que o bebê cresça e se desenvolva, né? Então, não adianta a gente só desejar e ficar no mundo das ideias, na introversão. E outra dúvida comum é confundir a introspecção com a timidez. Não necessariamente uma pessoa introvertida é uma pessoa tímida. Ela pode apenas preferir recarregar a si mesma em momentos de isolamento, mas ela pode ter uma facilidade muito grande de se relacionar com outras pessoas, em se comunicar publicamente. Existem muitos palestrantes que são pessoas de caráter introvertido, mas se comunicam muito bem com o social. E existem também muitas pessoas que são extrovertidas, mas que são tímidas. Elas apenas, quando conseguem estar em contato com outras pessoas, se sentem mais carregadas do que em contato consigo mesmas. Eu acho que isso é uma ferramenta muito, 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 muito importante para vocês se conhecerem e utilizarem isso a seu favor, né? Eu coloco para vocês, assim, esse questionamento. Observem como é que vocês se sentem quando vocês estão no meio de outras pessoas. Observem como vocês se sentem quando vocês vão, né, sei lá, a uma festa, né, agora aí umas reuniõezinhas aí dentro do possível, né, dentro do seguro para o momento que nós estamos vivendo, mas observe depois, você se sente energizado ou você se sente exausto? Quando você fica sozinho, né, quando você tem esses momentos seus só com você, você se energiza ou você se sente mal, se sente incomodado? Então, observe como que você se recarrega, se energiza. Para mim ficou muito claro, assim. Eu sou uma pessoa que eu fico muito bem sozinha, assim. Eu adoro os meus momentinhos, mas eu, de fato, preciso desses momentos, né, de introspecção, para beber da fonte, né? Mas eu me energizo muito com as pessoas. Eu sou um pouco tímida para falar em público, né? Se eu tiver que dar uma palestra, se eu tiver que dar uma entrevista, assim, eu sou tímida. Mas eu gosto de estar no meio das pessoas. Tanto que, no Natal, eu encontrei alguns amigos depois do Natal, assim, depois da ceia ali, e a gente ficou juntos até às 7 da manhã.
e eu não tava com sono. E eu queria... Se eles quisessem virar ali, tipo... vamos passar o dia juntos, eu passaria sem dormir, né? Mas... eu tava tanto tempo sozinha, isolada, né? Sem ter esse contato, que eu tava com tanta falta, me energizei tanto ali, né? Mas porque eu também tinha feito todo um trabalho de estar sozinha, né? Então, assim, ali naquele momento é interessante observar como a gente pode ir pro excesso também, né? Mas como isso pode ser uma potência na sua vida na hora certa e no momento certo. Como você pode ter essa força, essa energia para que, se algum dia você precisar varar uma noite estudando, você conseguir. Se você precisar algum dia, né, curtir com os amigos, porque eu sou uma pessoa que particularmente eu durmo cedo, gente. Eu durmo 10h30 e acordo 5h30 da manhã. Então, é muito diferente, né, quando eu passo muito tempo sem ter um contato, um convívio social, o quanto isso me energiza, e na prática eu consigo perceber isso, né? Claro que eu não fiquei com eles até as 10 da manhã, fiquei até as 7 e me coloquei pra dormir, porque existia algo em mim que queria mais, tipo, não, vamos continuar com o pessoal. Mas eu sabia que eu precisava dormir, que meu corpo precisava dormir, e eu me coloquei pra dormir. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Ele faz com que a gente consiga participar da vida de uma forma muito mais autêntica e muito mais saudável, sem se machucar, sem se onerar. Eu sou o oposto. Eu amo o rolê infinito. Eu amo estar, então, com as pessoas e fazer algo eterno. Eu acho muito legal. Mas para eu conseguir fazer isso, eu já tenho que estar muito bem antes e muito descansada. E preciso daí de um intervalo de 3 meses, 6 meses para fazer de novo. E até os pequenos eventos em grupo, eu tento marcar no máximo uma coisa por final de semana. Eu tento marcar, se eu vou encontrar com uma amiga, é esse o meu evento social do final de semana. Porque se eu encontrar uma de meio-dia, outro amigo à noite e tiver mais o podcast, eu fico muito mal, eu vou me perdendo de mim, eu sinto um ruim, é uma sensação de ressaca, mesmo que eu não tenha bebido. Mas é engraçado, Thay, porque pra mim também tem sido assim, mas no sentido assim, que eu sei que eu me energizo estando com pessoas. Então eu sei que periodicamente eu preciso disso para me energizar. Às vezes, marcar todo final de semana alguma coisa com amigos. Mas existe algo dentro de mim que gostaria disso sexta, sábado, domingo. Sim. Só que isso não é compatível com a minha realidade, com as minhas obrigações. Então é aquele acordo que a gente faz com o inconsciente, aquele acordo que a gente faz com a nossa alma. Eu reservo esses momentos, né, para me energizar. Eu honro esses momentos, eu honro esse compromisso, né? Mas tem toda uma outra realidade concreta que exige uma outra necessidade da minha alma, que é também se realizar através do meu trabalho. E que isso vai custar não estar sempre com os amigos, vai custar não estar tanto quanto essa parte de mim gostaria de estar. Como é importante nutrir essa relação de comprometimento consigo mesma, de identificando e respeitando a justa medida das coisas. Que a diferença do remédio pro veneno é a dose. Então é importante saber que me é remédio, mas também qual a dose, para que não vire veneno, para que não polua mais ainda as águas do meu rio. Como está o seu? Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.